Bom dia, estamos trabalhando os tempos e modos verbais, né? Então vamos retomar para que vocês entendam um pouquinho e assim darmos continuidade, certo? Espero que nos vejamos em breve, né? Com as aulas presenciais, mas enquanto isso, vamos que vamos. Olha só, nós estamos estudando tempos e modos, certo? Então existe 3 modos verbais, não confunda. Existem os modos verbais e os tempos verbais. Certo? Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Certo? Dentro desses modos verbais existem os tempos verbais. Só que esses tempos verbais nós vamos ver no modo indicativo e no modo subjuntivo. No modo imperativo, o modo imperativo ele é formado por tempos do modo indicativo e por tempos do modo subjuntivo. Portanto, ele é imperativo afirmativo e negativo, tá? Não se conjuga, ok? Então, dentro desses modos verbais existem os tempos verbais. Quais são os 3 principais tempos verbais? Então, eu estou colocando aqui os principais, tá? Que é o presente, pretérito e o futuro. Certo? Então, nós temos esses tempos. Dentro desses tempos verbais, nós temos o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e o futuro do pretérito. Prontos? Então, vamos lá. Nas aulas passadas, nós vimos o presente, certo? E vimos o pretérito. Eu dei uma pequena introdução do pretérito mais que imperfeito. Para a gente saber conjugar o verbo no pretérito mais que perfeito, a gente precisa saber a que conjugação os verbos pertencem, certo? Então, a gente precisa saber a que conjugação o verbo pertence. Para sabermos a que conjugação o verbo pertence, nós temos que fazer o quê? Colocar o verbo na sua forma nominal. Na sua forma nominal. Qual é essa forma nominal? Existem 3 formas nominais, certo? Nós temos que colocar o verbo na forma nominal de infinitivo. Existe a forma nominal de particípio e gerúndio, mas para sabermos a conjugação, devemos colocar o verbo na forma nominal de infinitivo, que é quando o verbo termina com R, certo? Comprar, amar, subir, descer, esconder, escrever, o verbo vai terminar com R. Então, ó, vendeu. Escreveu. Estão no infinitivo? Não. Então, a gente tem que colocar ele no infinitivo, que é vender. Vou colocar escrever não, vou colocar pintar. Que é o verbo pintar. Então, quando a gente coloca o verbo no infinitivo, a gente percebe que ele vai terminar com R. Daí,
Colocamos o infinitivo, o verbo está com a sua terminação de infinitivo, que a sua marca de infinitivo é o R. Ok, tudo certo aí. Aí nós olhamos para a vogal que está ao lado do verbo. E vemos com que ele terminou. Ele terminou com E e aqui ele terminou com A. Significa que esse verbo aqui é de segunda conjugação, certo? E este verbo aqui é de primeira conjugação, certo? Nós temos que saber isso bem fixo para podermos entender o verbo no pretérito imperfeito. Então, nós temos verbo de primeira conjugação, um de segunda conjugação. Como é que eu sei que o verbo é de terceira conjugação? Quando ele termina com IR, certo? Tudo certo aí? Você entendeu? Verbo de primeira, segunda e terceira conjugação? Ok, então vamos para entender o verbo no modo imperativo. O verbo no modo imperativo, eu já inclusive escrevi numa aula anterior, né? Que o verbo no modo imperativo, vou escrever aqui de novo, que é para você, quem não escreveu, escrever. Então, modo imperativo não, tô ficando doida, tá? Pretérito imperfeito. Então, o verbo no pretérito imperfeito, estou escrevendo, mas eu já escrevi em outra aula, tá? Pretérito imperfeito apresenta, dá pra ver, apresenta dois tipos de desinências. O que é desinências? As terminações. A primeira é quando o verbo pertence à primeira conjugação. A terminação vai ser com ava. Se for, vou fazer com preto. Se for de segunda ou terceira conjugação, a desinência será ia, certo? Então, vamos entender isso conjugando. Então, vamos conjugar primeiro um verbo de primeira conjugação e depois um verbo de segunda e depois um de terceira, tá? Então, qual foi o verbo que eu coloquei? Vamos colocar o verbo pular. Então, deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Eu, tu, ele, nós, vós. Vou fazer aqui que é para dar para vocês verem. Eles. Olha só, a terminação é ava. Então, eu consigo falar eu pulia? Colocar a terminação ia? Não. Então, o verbo pular no pretérito mais imperfeito é eu pulava, tu pulavas, ele pulava,
nós pulávamos, vós puláveis, eles pulavam. Então, a terminação vai ser ava, deixa eu puxar a setinha aqui. Ava, avas, ava. Avamos, aveis e avam. Isso para todos os verbos que você for conjugar no pretérito imperfeito e for de primeira conjugação, certo? Pronto aí? Agora vamos para o verbo de segunda conjugação. O verbo de segunda conjugação. Vou aproveitar aqui o espaço. Queria fazer na frente, mas não vai caber. Então, vou aproveitar aqui o espaço. O verbo escrever. Certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele é de segunda conjugação, então qual que vai ser a terminação? Ia. Então vai ficar eu escrevia. Então é eu escrevia. Tu escrevias. Ele escrevia. Nós escrevíamos. Vós escrevieis. Eles escreviam. Então, ó, ia vai terminar com ia, ias, ia, íamos, tem um acento aqui, ieis e iam, ok? Na próxima aula a gente continua com isso. Beijo!